dia! Como é bom estarmos aqui nesse domingo, primeiro dia da semana, logo cedo aqui na casa de Deus para aprendermos a palavra dele. Oremos. Deus bondoso, Deus querido, como é bom poder estar na tua casa, como é bom iniciar a semana aqui na tua casa, aprendendo a tua palavra. Te louvamos por essa igreja que prioriza o ensino da tua palavra e prioriza também a escola bíblica dominical. Te agradecemos pelo teu povo também que tem priorizado vindo todos os domingos aqui aprender a tua palavra. E que hoje a gente tenha um momento maravilhoso de aprendizado e de crescimento no conhecimento da tua palavra. Como a gente faz todo domingo, apresentamos os nomes das pessoas que estão nessa caixa. Nós temos orado constantemente para que essas pessoas se convertam. E a nossa oração é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos deles para que levem uma mensagem através do testemunho de vida e que teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações para que essas pessoas se convertam. Aproveitamos também pedindo que o Senhor nos dê um culto de ceia maravilhoso de à noite, que a tua presença também seja marcante. Tudo isso nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, na nossa apostila, hoje vamos iniciar o desenvolvimento da epístola. Então, falando sobre a autoria, falando sobre a cidade, falamos um pouco sobre a igreja de Filipos e na última aula trabalhamos sobre particularidades que a gente encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje vamos começar a trabalhar a carta através do desenvolvimento. Então deixem aberto a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e deixem também a apostila aberta. Vamos trabalhar a epístola e a apostila juntos para entendermos melhor aqui a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Então vamos trabalhar aqui, como está aí na apostila, o desenvolvimento da epístola aos Filipenses. Então aí, na apostila está aí. Todo mundo aberto a apostila? Paulo abre esta, a mais pessoal de suas epístolas à igreja, com o costumeiro desejo de graça e paz aos seus destinatários. Mantendo o espírito de humildade que permeia a carta, ele não se apresenta como apóstolo, como faz em Coríntios e Colossenses, mas como um servo de Jesus. Timóteo é seu companheiro e seus destinatários são chamados de santos. A menção específica de bispos e diáconos é uma indicação precoce de que havia uma circunstância incomum no lar, exigindo o apoio de Paulo à liderança da igreja. Então, veja que nessa carta, no início, Paulo não reivindica o seu ministério apostólico como ele faz principalmente em Coríntios. Por quê? Porque lá no grupo da igreja de Coríntios havia algumas pessoas que questionavam o ministério apostólico de Paulo. Já não é o caso da igreja de Filipos, que reconhecia e tinha um amor específico por Paulo. Então vamos ler aqui o versículo 1 e 2, para a gente entender um pouquinho a introdução, como é que Paulo inicia essa carta. Na nossa Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2, a minha versão aqui é a NVI, né? A nova versão internacional. Todo mundo aí com a Bíblia aberta? Irmã Maria, aí. Irmã Marisa, irmão Augusto. Então começa lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Veja aí. Ele começa, Paulo, e ele mostra que Timóteo estava junto com ele quando ele está escrevendo essa carta. Não está dizendo que Timóteo está escrevendo, mas que Timóteo estava com ele. E veja que Paulo não faz aquela saudação costumeira. Paulo, apóstolo, não da parte do homem, mas da parte de Deus. Ele fala, Paulo e Timóteo, servos, né? No original é duros, como se fosse escravo. Então ele se coloca como
um servo, alguém que está a serviço de Deus, certo? Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então vamos lá. Quem está escrevendo a carta? O remetente, Paulo. Ele não está sozinho, está com Timóteo, se identifica aí como servo. Servo de quem? De Jesus Cristo. E quem são os destinatários? Ou seja, para quem Paulo está escrevendo? Para os crentes de Filipe. Ele chama eles de quê? De santos. Todos os santos. Essa palavra santo, a ideia é de separado e consagrado. Então ele está dizendo que lá na cidade de Filipe tinha um grupo de pessoas que era separada e consagrada a Deus, ou seja, eram santos. São os crentes de Filipos. E ele diz que esses santos são em Cristo Jesus. Presta atenção. Olha, ele fala que ele e Timóteo são servos de quem? De Cristo Jesus. E ele denomina os crentes de Filipos como santos de quem? De Cristo Jesus. Então ali, ó, tanto o relacionamento de Paulo como servo em relação a Jesus, e o relacionamento dos crentes de Filipe como santos em Cristo Jesus. Então o que Paulo está mostrando aqui? Olha, Deus, através de Cristo Jesus, está dizendo assim: escolheu a mim e a Timóteo como servos deles, e escolheu vocês também como santos, como filhos dele, como pessoas santificadas, certo? Então, quando a gente entende isso, é uma coisa maravilhosa de se entender que Paulo, apesar de ter essa autoridade apostólica, um dos maiores apóstolos que escreveram o conhecimento, né? E ter essa convicção de que o chamado dele foi um chamado pessoal feito por Deus através de Jesus. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, foi comissionado para ser apóstolo entre os gentios, mas ele está dizendo para os crentes de Filipos: olha, eu não sou maior do que vocês, muito pelo contrário, Deus me deu essa autoridade, esse ministério para estar abaixo de vocês, para servir vocês. Vocês são santos, são pessoas que foram santificadas, escolhidas, consagradas a Deus, e Deus me colocou abaixo de vocês para sustentar vocês, apoiar vocês, orientar vocês, dar toda a provisão que vocês precisam. Então Paulo está se colocando como servo. Então a verdadeira pessoa que é líder tem que entender isso. Muitas pessoas veem a questão de liderança como alguém que está acima, né? Olha, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Paulo mostra que liderança é a capacidade de servir. O líder é aquele que serve os seus liderados, não é aquele que é ditador, que é feitor, que é senhor dos seus liderados. Muito pelo contrário. Então Paulo começa essa carta dessa maneira maravilhosa, pessoal, que nos faz refletir sobre esse relacionamento de pastor e igreja, de pastor e ovelha, de líderes e liderados, certo? Então é bom a gente entender isso. E Paulo faz até isso porque ele realmente se entende, se considera, embora seja apóstolo, como servo de Jesus, que está ali para servir a igreja, mas também porque ele tinha uma afinidade por essa igreja. Então ele fala isso no versículo 1. No versículo 2, veja o que ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Ele está dizendo: olha, eu sou servo de Jesus, vocês são santos de Jesus, e eu quero saudar vocês com a graça e a paz. E essa graça e a paz vem da parte de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí pensando, a gente olha esse versículo e fala assim: não tem nada aqui que nos chama a atenção. Mas eu gostaria que vocês olhassem com calma para esse versículo 2 e falassem alguma coisa. Tem alguma coisa que chama a atenção? Algum comentário, alguma informação que vocês gostariam de trazer para nós, ou dúvida? Vamos lá. Fale agora ou cale-se até o final da aula. Tem uma pergunta que eles falam de liderança. Porque às vezes a gente trabalha com alguns pastores. Oi? Porque às vezes, a respeito de liderança, porque às vezes é difícil trabalhar com alguns pastores
Por quê? Justamente isso. Existe, alguém já disse que o maior problema das pessoas é o poder. Dê poder às pessoas e você vai descobrir o verdadeiro caráter delas, né? A pessoa que está ali servindo e tal, quando ela recebe um cargo, às vezes ela se acha, né? Aquele cargo transforma aquela pessoa. Porque já tinha aquilo por dentro dela, né? E agora isso aflorou. Foi um gatilho que foi disparado e a pessoa... Então, muita gente que assume a liderança dessa forma, primeiramente, não está capacitado para ser líder, ou não entende realmente o que é ser líder. Por isso que precisa passar por um treinamento. Foi por isso que Jesus não pegou os 12 assim, né? E depois de 6 meses falou assim: olha, vai lá, vocês são meus escolhidos, vão trabalhar. 3 anos e meio, corrigindo, né? Você quer ver? Jesus deu uma lição fantástica para eles. Já há algum tempo que eles estavam com Jesus e 2 estavam se achando. Pode ver lá em Mateus capítulo 20 e Marcos capítulo 10. Tiago e João. Quando a gente olha a história de Tiago e João, eles eram pescadores, filhos de Zebedeu, provavelmente de uma empresa de pesca. E agora eles, filhos de Jesus, nós somos os empresários da pesca, a gente também quer ter o nosso nome lá, quer aparecer um pouquinho, né? E aí eles pedem para a mãe dele chegar lá para Jesus e falar assim: olha, nós queremos te fazer um pedido. Lembra disso? Queremos que na tua glória tu permita que nós nos assentemos uma à direita e uma à esquerda. Eu acho que até entre eles estavam discutindo o que ia ser a direita e o que ia ser a esquerda, né? Mas queriam. Aí Jesus ouve aquilo com calma e ele fala assim: vocês não sabem o que estão pedindo. E depois ele dá uma lição fantástica. Ele diz: no reino de Deus funciona diferente, né? O maior para servir o menor. E ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então Jesus ensinou para eles o que era ser líder, o que era liderança. Então o que acontece com muitos pastores, diáconos, presbíteros, né, missionários assim na igreja, que assumem o cargo e se acham, né? E quer mandar, quer acabar, né? Pisando o povo e achando: quem manda aqui sou eu. Fala mais. Eu pensei que só ia citar o exemplo do Labapé, né? Sim, também é um exemplo fantástico. E não para ser servido. Sim. E agora o senhor falou do versículo 2, quando Paulo fala assim: graça e paz do nosso Deus. E depois que veio Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque o Pai depois do Filho, é isso? Sendo que a gente só chega no Pai através do Filho. Sim. Mas toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sim. E a Jesus também. Né? Sim, mas tu viu que primeiro pôs Deus na frente? Eu acho que não sei. É isso mesmo, pastor? Ele quis honrar primeiro a pessoa de Deus e depois o Filho. Sim. Com certeza, né? E a gente vai chegar, mas entendeu aqui, Adelson? Então, às vezes os líderes não estão preparados, gente. Eles pensam isso, não. Ser líder, né? É ter autoridade. É uma responsabilidade. Eu falo, gente, eu ensino para os meus alunos em aula de liderança, eu escrevo assim no quadro a palavra cargo. Você pegou um cargo, né? Aí a letra O no finalzinho, eu só puxo uma perninha, fica como? Carga. Cargo é uma carga. Quem assume um cargo está assumindo uma carga, está carregando uma carga. De zelar pelas pessoas que estão ali para servir, né? Então, tem pastor que se acha, né? E aí a gente vê o maior problema dos pastores, a queda dos pastores, um dos maiores problemas é se achar, autoridade, poder, né? Recentemente aconteceu aí algo aqui em Santos, um camarada dividiu a igreja, ele foi abrir outra igreja e levou 80%, o cara já estava estranho. Isso começou lá no céu, gente. Lúcifer, vendo os anjos lá, vendo esses anjos servir a Deus, opa, como seria bom também que eles me servissem, né? E eu acho que ele começou lá de anjo para anjo, assim, vem cá, né? Eu fico imaginando o Lúcifer chegando assim: oi, anja Rafael, anja Beatriz, tu está contente com esse Deus?
acha que liderança é para mandar. E o que acontece? Então, tem muito líder que não entende isso, não sabe o que é líder. Quando eu vejo uma pessoa que faz isso, eu falo, esse cara não é líder. Eu não sei se foi Benjamin Franklin, que foi um estadista, até presidente dos Estados Unidos, que ele disse, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Deu para entender aí, Anderson? Bonifácio, você levantou a mão, diga. Às vezes, pastor, o saber quem é Deus, Jesus e Cristo enganou. Sim. Quem é filho, quem é pai. Bom, isso é fácil. Quem é filho, quem é pai é fácil. Agora, explicar essa distinção é difícil. Tem uma música, não sei se é do Titãs, eu não lembro quem era. Quem me dera pelo menos uma vez poder explicar como Deus sendo um são três. Não é? Deus é pai. Eu digo que quem é o pai de quem? É Jesus Cristo? Não, o pai é Deus. Jesus é o filho de Deus. E depois eu explico. Tem o mesmo poder, né? Tem o mesmo poder. Tem o mesmo poder, porque são as mesmas pessoas. Mas para a questão de hierarquia. Por que aconteceu isso, gente? Lembra? A gente falou um pouquinho sobre isso. Que Jesus se fez carne. Deus veio na terra, se submeteu, nasceu de Maria como homem e aí ficou filho. O pai lá e o filho. Então Deus tem esse poder de se multiplicar, mas ao mesmo tempo sendo um. Deus é Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Né? O próprio Jesus fala que, né, ele está submisso ao Pai, vai chegar um dia que o Pai vai dar a ele todas as coisas, né? Ele vai estar lá no céu, ele já está lá, né? Mas um dia todo mundo vai reconhecer a Trindade junta no céu. É coisa difícil de entender, mas é isso. Deus Pai, Jesus o Filho e tem o Espírito Santo. Alguém mais? Tinha falado alguma coisa? Então a Márcia falou sobre isso aqui, né? Mais alguém? Sobre o versículo. João, fala. A questão de quando ele saúda, né, aquele povo lá, é como se ele estivesse indo assim num lugar diferente, que não tinha ido ainda. Então estava saudando aquelas pessoas que ele não conhecia, né? Estilo, tipo assim, às vezes a gente pega uma palavra lá no presídio e as pessoas, e a gente saúda, e tem várias denominações ali, né? Vários pastores, vários apóstolos, e a gente saúda a todos, né? Então Paulo está saudando aí os pessoal, talvez ele nem conhecia, né, aquelas pessoas, mas ele traz uma saudação em nome de Deus e do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo, né, que é Jesus Cristo. Essa é a entendi. Sim. E vamos além. Veja lá, Paulo não conhecia todas as pessoas de Filipos, realmente não, mas conhecia algumas, porque foi ele que fundou aquela igreja, né? Entenda, ele está longe, está escrevendo uma carta, não é só carta pessoal, oi, está tudo bem com vocês? Paulo escreve uma carta para agradecer, mas ao mesmo tempo para doutrinar a igreja. Ele era responsável por aquela igreja. Então ele queria que aquela igreja conhecesse mais a respeito de Deus e da palavra de Deus. E essa carta tem esse cunho teológico de ensino. Né? E saudação aqui, quando Paulo está falando essa saudação, a ideia aqui não é já chegar na saudação e querer ensinar. Mas presta atenção que tudo aqui tem algo que nos serve como ensino. Essa saudação de Paulo seria hoje mais ou menos como a gente saúda, bom dia, boa tarde. Isso significa que você está cumprimentando as pessoas, certo? Você já não chega assim, já falando, né? Você já viu? Alguém já chega assim falando e você dá uma parada e olha assim para ele. Bom dia. Bom dia. Então isso aqui seria um bom dia de Paulo. Agora, nós temos que entender por que ele saúda com a graça e a paz. E aí a gente vê as igrejas pentecostais, a maioria paz do Senhor, né? E tem alguns até que colocam, né? Que a doce, gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vós, né? Então as igrejas geralmente assim, paz do Senhor, né? Eu procuro sempre quando eu vou numa igreja entender como é que eles
cumprimento, né? Para cumprimentar igual a eles, né? Mas você vai ver que a maioria das cartas de Paulo é graça e paz. E algumas vezes ele fala graça, paz, misericórdia, graça, paz e saúde, né? Mas aqui graça e paz. Por quê, gente? Porque o judeu, quando se encontrava, a saudação deles, o bom dia deles era Shalom Adonai, ou a paz do Senhor. Porque o judeu é o povo de Deus, ele foi criado nessa cultura e sob esse entendimento. Então, quando ele ia cumprimentar o outro, seria assim: ó, bom dia da parte de Deus, né? Mas eles falavam Shalom Adonai, que a paz do Senhor esteja convosco. Só que ali na igreja de Filipos tinha judeu? Tinha, mas não tinha só judeu. Tinha também gentil, que não é judeu. Pessoa que não tinha esse costume de se saudar com Shalom Adonai. O povo que não era judeu, que era gentil, eles costumavam saudar com graça. Que a graça esteja convosco. Né? Então Paulo, sabendo que o auditório ali é composto de judeus e gentios, ele usa essa saudação dupla. A graça e a paz. Ou seja, bom dia para os judeus, bom dia para aqueles que não são judeus. Seria mais ou menos isso, né? Mas ele procura entender que cada povo tem a sua cultura e ele não quer ferir essa cultura, mas que ao mesmo tempo ser respeitoso, né? e trazer para eles a graça e a paz. Mas veja que tanto a graça como a paz, ele fala aqui, ó, graça e paz da parte de Deus. E ele podia terminar aí, né? Mas ele continua, de Deus, nosso Pai. Aí veja que, lembra que eu falei antes, Paulo fala assim, ó, vocês são santos, ou seja, vocês são santificados em quem? Em Jesus. Eu e Timóteo somos o quê? Servos de Jesus. E agora ele fala para todos, ó, a graça e a paz, né? Da parte de Deus, nosso Pai. Olha que coisa bonita. A gente às vezes lê e não percebe isso, né? O que está aí? É o reflexo? Eu pensei que era o reflexo do sol batendo no relógio. Mas você percebeu? Ele está dizendo, olha, Paulo, vamos mais uma vez, Paulo e Timóteo, servo de Jesus, aos santos bispos e diáconos, graça e paz da parte de Deus. E o que ele fala a respeito de Deus? Nosso Pai. Então ele está dizendo, olha, Deus é Pai meu e de Timóteo, e Deus é Pai de vocês. Em outras palavras, eu estou aqui para servir vocês, mas nós todos somos o quê? Irmãos. Deus é o Pai nosso. Nós somos irmãos. E outra coisa interessante também, quando a gente lê isso aqui, ó, Ele é Deus, soberano, Criador, mas ao mesmo tempo Ele é Pai. Para a gente entender um pouco isso, vou usar uma ilustração, né? Se você for num fórum, numa audiência, e você chega lá para o juiz e falar, você, meu pai. Você vai falar não, né? No mínimo tem que chamar ele de Senhor. O eminentíssimo, excelência, Senhor. Porque ele tem essa autoridade. Certo? Ele é o Senhor meritíssimo. Agora, quando ele está em casa, o filho dele vai chegar para ele e falar assim, excelentíssimo Senhor, Pai. Certo? Paulo está dizendo, ele é Deus, tem essa soberania, tem esse poder, mas ao mesmo tempo é o nosso Pai. Ou seja, nós temos intimidade com ele, temos acesso. Não é aquele Deus que exige que nós o tratemos com protocolo, embora ele tenha todos os predicados, embora ele tenha todos os títulos, mas a gente não precisa chegar a ele com todos esses protocolos, porque ele é nosso Pai. A gente tem esse relacionamento com Deus, além de Senhor, mas também de paternidade. Podemos desfrutar da intimidade, porque ele é nosso Pai, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.
E ele continua, e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, ele não fala aqui só graça e paz da parte de Deus e de Jesus. E ele também não fala graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Mas ele fala graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ele qualifica Jesus aqui em 3 partes. Ele é Senhor, é Jesus e é Cristo. O nome de Jesus é Jesus. Lá no cartório, né? Maria e José não foram lá e perguntaram o escrivão, qual é o nome dele? O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Não, é Jesus, Senhor. Ele tem um nome, que é um ser humano. Mas ao mesmo tempo, Paulo enaltece aqui o ofício e ministério. Ele é o Cristo. Ele não é só um ser humano que tem o nome de Jesus, mas ele tem uma missão importante, um ofício. Ele é o Cristo, que é ungido, que é enviado de Deus. Muitas pessoas foram ungidas e enviadas por Deus, os apóstolos, os profetas, né? Os reis, os sacerdotes, mas essa palavra Cristo é uma palavra específica. O povo de Israel sabia, olha, vai vir do céu o nosso Redentor, o nosso Libertador, aquela pessoa que é ungida por Deus com uma unção especial. Então Jesus era um ser humano, mas ao mesmo tempo não era um ser humano qualquer. Ele veio aqui com uma missão, com um ofício de ser o Messias, o ungido, o Cristo. Então Paulo, além de ressaltar a humanidade de Jesus, ele ressalta o ministério de Jesus. Ele é um homem que tem um ministério, mas ele vai além. Esse Jesus, que é o Cristo, também é Senhor. E essa palavra Senhor não é simplesmente por respeito. Essa palavra Senhor quer dizer, olha, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele possui a soberania, a supremacia. Nós devemos a Ele submissão, obediência, respeito. Ele é o Senhor das nossas vidas. Certo? Então é isso que Paulo quer dizer. Então, nesse versículo de saudação, Paulo procura também ser específico, completo, para que a gente entenda. Às vezes a gente até saúda, né? De uma forma que a gente, às vezes, né? Faz até de forma coloquial. Então, a paz do Senhor, né? As pessoas começam, né? Antigamente chegavam lá, vem cá, estou aparecendo diante das câmeras aqui, né? Eles saudavam assim, né? A paz do Senhor Jesus, né? A paz do Senhor. Aí daqui a pouco só paz do Senhor. E daqui a pouco só paz do Senhor, irmão. Passeou, né? Já até emenda, passeou, virou uma coisa, a paz do Senhor virou apenas passeou. Já fica uma forma coloquial. Mas Paulo faz questão de mostrar que, embora seja uma saudação, na nossa saudação corriqueira, nos faz lembrar de que tudo isso aqui pertence a Deus e que nós estamos aqui por causa dele, estamos aqui a serviço dele. Então, quando a gente dá um bom dia para alguém, a gente está desejando que ele tenha um bom dia. Às vezes a gente dá bom dia mesmo por dar, bom dia, bom dia. E não pensa que a gente está falando, eu estou te desejando um bom dia. Às vezes esse bom dia não vem carregado dessa consciência de que eu estou desejando para o meu próximo que ele tenha um bom dia. Não vem carregado de emoção, às vezes é só por uma educação, ou até mesmo já no automático, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seria isso, né? Então, e se nós fôssemos pensar bem, a gente chegar para a pessoa, eu desejo que você tenha um bom dia maravilhoso na presença de Deus, né? Olha, que o seu dia seja repleto da presença de Deus. Que é algo que você realmente está desejando. Então Paulo não está fazendo apenas uma saudação corriqueira. Ele está exprimindo o que ele sente, para que a igreja também sinta isso. Eu falei aqui do versículo 2, mas voltando para o versículo 1, tem uma coisa interessante que a gente acabou esquecendo, né? Paulo está dizendo, olha que coisa interessante, né? Ele e Timóteo estão juntos, se colocam como servos de Jesus, estão escrevendo à igreja de Filipos,
chamando eles de santos em Cristo Jesus. Ele fala que estão em Filipos. Então ele está dizendo que lá na cidade de Filipos tem um grupo de pessoas diferentes, diferenciados, que são chamados santos em Cristo Jesus. São os crentes de Filipos. Só que Paulo também mostra que dentro desse grupo, desses santos de Filipos, tem uma coisa interessante que a gente acabou passando despercebido no versículo 1. Olha lá. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. O que Paulo está mostrando? Que na igreja de Filipos, composta de crentes, havia já uma liderança. E que naquele tempo a liderança da igreja era composta de bispos. Aqui a ideia de pastor. Quando você vê no Novo Testamento a palavra bispos, ancião, pastores, é a mesma coisa, né? É só questão de nomenclatura. Havia pastores na igreja de Filipos. E havia também diáconos. Naquele tempo, eram os dois cargos proeminentes de liderança conhecidos na igreja. Né? Com o tempo, a igreja foi crescendo e foi aparecendo, né, outros cargos. Né? Naquele tempo lá, na igreja de Filipos, se você fosse lá, você não ia ver ministro de louvor. Quem é líder da União Feminina, da MC? Não tinha. Quem é o vice-moderador? Não tinha. Quem é o promotor de missões? Não tinha. Porque a igreja está começando. Mas eles entendiam que esses dois cargos eram importantes, eram imprescindíveis. Pastor, para alimentar, para ensinar a igreja. E o diácono que está lá para servir, tanto a pastor como a igreja. A função de diácono é essa, servir. Veja que o ministério diaconal foi implantado lá em Atos 6. Antes daqui. Então, quando a igreja de Filipos foi organizada, eles entenderam, a gente precisa de diáconos. E naquele tempo, os diáconos, né, uma das funções mais importantes do diácono, que era servir, era a questão da assistente social. Socorrer os necessitados com cesta básica. Certo? E agora havia diáconos que tinham outros dons, como a gente vê lá, Filipe, Estevão, que pregavam, que eram também evangelistas, né? Agora isso não significa que todo diácono precisa pregar e saber pregar. Não. Ele pode ter também essa multifunção, né? Ou esse multiministério. Mas ele tem que saber servir. Se ele só prega bem, só evangeliza bem, mas não serve, não sabe servir, então ele não é diácono. Ele pode ser um pregador, pode ser um evangelista. Mas para ser diácono, precisa saber servir. Né? Diácono não é só para ficar ali na porta, não, né? Como aquela guarda inglesa, né? Que nem sorri, fica lá com aquela cara, né? A mosca pode passar, né? Ele nem pisca, né? É alegria, servir, recepcionar, ver se está precisando de alguma coisa, olhar se tem uma irmã lá que está tossindo muito, chega lá do lado dela assim, né? Por isso que a gente quer fazer o curso de diácono aqui para você, né? Para todo mundo. E chegar bem discreto para a irmã. Posso me trazer um copo d'água? Está precisando de alguma coisa? Certo? É isso, para servir. Essa é a função do diácono. Agora, como eu disse, ele pode ter outros dons e assumir esses outros dons. Mas o importante é isso, é servir. Tá? Então, Paulo está mostrando que a igreja de Filipos já havia essa liderança e que era necessário, certo? Uma igreja sem liderança não vai a lugar nenhum. Precisa ter essa liderança. Então, Paulo começa, só nesses dois versículos, quantas coisas, né, gente? Importante, né? Veja, Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui com Timóteo, nós somos servos de vocês, da parte de Jesus. E nós estamos escrevendo para vocês que são santos. E juntamente com a liderança de vocês, que são os bispos e diáconos. E nós queremos saudar vocês. Queremos desejar que a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus esteja com vocês. Né? Coisa bonita, né? Do Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se que Deus é nosso Pai. E que Jesus é
Cristo, ungido de Deus, enviado de Deus e que é nosso Senhor. Nós devemos a Ele, né, um respeito, uma submissão, certo? Entenderam aí, gente? Voltando para a apostila, a gente só ficou no versículo 2, o tempo já está indo, né? Mas é bom, né? Está aprendendo. Mais alguma coisa vocês queriam colocar desses 2 versículos? Mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Nada? Então, voltando aqui para a apostila. Segundo parágrafo aqui. Como em todas as cartas de Paulo, nós esquecemos de adoçar vocês, né, gente? A gente ia embora e vocês falam, cadê? O pastor não vai dar bala hoje? Aí, casal Fadelcio, né? Vai distribuir balas e você vai ofertar, certo? Você que quer abençoar o nosso ministério, você que está nos ouvindo, você pode fazer isso também através do depósito bancário, transferência ou Pix. A Igreja Batista Ebenezer tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E hoje a gente pode fazer isso também através de Pix. O Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o nosso tesoureiro, para a nossa contadora. E a gente agradece aí a sua generosidade em contribuir. A Bíblia fala que nós devemos contribuir com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pastor, Oi. e a gente vê aqui também a questão da humildade de Paulo. Porque assim na minha Bíblia está assim, ó, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Sim, foi o que eu falei, a humildade de Paulo. Paulo é humilde em reconhecer, né? Sou escravo, sou servo. Como eu falei, né? Ele está ali a serviço, mas entende? Ele é o meu Senhor. Fala, Márcia. Eu acho que escravo é uma coisa muito. Porque escravo não quer. Eu acho sim que escravo era obrigado a fazer. Ele não fazia porque ele gostava do que fazia. Eu acho que esse termo escravo não ficava muito bom, não. Porque escravo naquele tempo eles eram obrigados a servir o Senhor deles. Ele não, ele está servindo porque ele quer, porque ele sabe que Deus é soberano, ele sabe de tudo. Então ele sabe, ele está fazendo por prazer, não por. Estou com medo, entendeu? Porque o escravo apanhava e tudo, e isso não aconteceu, tudo é que era preso, né? Ele usa essa palavra escravo aqui, que é duros, né? De escravo. Você vai ver que existem várias palavras para servo, né? Uma do servo é duros, que é escravo mesmo. Por que Paulo usa isso? Porque ele entende, ele está dizendo assim, olha, o que eu estou fazendo, embora seja prazer, eu me sinto obrigado a fazer. Ele está dizendo assim, ele está se sentindo obrigado a fazer, não que Deus está obrigando ele, né? Lembra quando você é um servidor público e alguém chega e te agradece, você até educadamente fala, obrigado, né? Quando você fala, obrigado, vê a palavra obrigado, você está agradecendo. E algumas pessoas falam, olha, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Porque você está sendo chamado para aquilo, você está ganhando para aquilo. Não é alguma coisa que te causa peso. E nós temos que entender que a escravidão, hoje a gente vê a escravidão como o excesso daqueles senhores feudais, né? Que tinham seus feitores que batiam seus escravos. Mas no tempo bíblico, o que acontecia? Tinham senhores bons. E tinha muita gente que era escravo, e aquilo para ele, embora estava ali fazendo por obrigação, mas era mais por necessidade. Porque se eles tivessem alforria, fossem libertos, eles iam morrer de fome, iam trabalhar onde? E na casa do Senhor, embora não tivesse salário, mas eles tinham casa, comida, roupa. Era isso. Então Paulo está entendendo isso. Olha, eu estou aqui a seu serviço. Essa é a ideia, né? Eu estou fazendo, e isso para mim não é mais do que uma obrigação, mas ao mesmo tempo um prazer. Paulo vai usar outros termos também a respeito disso, né?
Mas ele vai dizer, olha, ele fala de Jesus Cristo, ele fala assim, a mim que sou o pior dos pecadores. Porém, me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que é primeiro do judeu e também do grego. E ele vai mostrar, ai de mim, ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele entende que aquilo para ele era obrigação, pelo que Deus fez para ele. Ele se sentia obrigado. Não era que Deus estava obrigando ele, mas ele se sentia obrigado a fazer aquilo. É isso? Deu para entender? É porque hoje, quando a gente pensa escravo, fala, trabalho escravo, gente. Naquele tempo, quando um senhor bom e uma pessoa que terminava lá o período e já tinha que ser liberto, o que acontecia? Muitos escravos não queriam ser libertos. E o senhor, para não ser mal interpretado, ele chamava o escravo, chamava os juízes, e o escravo fazia aqui, um furo na orelha. Era para mostrar que agora ele era escravo daquele senhor, porque ele queria ser. O senhor já tinha dado alforria para ele, mas ele gostaria de continuar sendo escravo. Então o senhor vai lá colocar, ele é escravo, mas porque ele quer ser escravo. É essa a ideia que Paulo está querendo mostrar para a gente. Eu estou aqui me escravizando porque eu quero, porque é um prazer, embora eu sinta essa obrigação. Tá? Então, gente, a semana que vem a gente continua, porque tem tanta coisa boa, né? Esses são 2 versículos maravilhosos. Semana que vem a gente vai aqui com o versículo 3 a 11, né? Na oração introdutória de Paulo, tá certo? Mas leia a carta de... mas eu já li. Leia de novo. Leia o capítulo 1 várias vezes durante essa semana. Aqui tem várias Bíblias, gente. Lê lá, né? Não tenho várias Bíblias ainda lá na internet. Leia na Almeida corrigida, na Almeida atualizada, leia na NVI, na linguagem de hoje, na King James, que é uma Bíblia boa também, né? Para você entender algumas coisas, certo? E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para continuarmos, tá certo? Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo continue conosco. Ebenezer? Igreja que se importa com você. Lembrando que hoje, às 18 horas, temos o nosso grande culto de ceia do Senhor. Vem ceiar, o mestre chama-nos em cear. Tá certo? Deus abençoe a todos.